Hoje estou começando em clínica cirúrgica. Vamos começar pelo perioperatório, área crítica, não crítica e semicrítica. Vamos começar com área restrita. Além de limitar a circulação de pessoas, as pessoas que estão ali têm que estar paramentadas, né? Máscara, toda roupa apropriada. E se o material da cirurgia estiver aberto, de máscara. E a área semicrítica são pessoas que estão autorizadas a circular naquele ambiente. Sala que guarda material, expurgo. E a área não restrita é a área de livre circulação, como vestiário, corredor de entrada de paciente. O pré-operatório inicia-se com a decisão da cirurgia e termina com a transferência do paciente para a mesa de cirurgia. O transoperatório inicia quando o paciente é transferido para a mesa de cirurgia até a admissão da RPA. E o pós-operatório pós-cirurgia até a unidade clínica ou domicílio. E ainda temos uma subdivisão, pré-operatório imediato e imediato. O pré-operatório imediato é aquele 24 horas da cirurgia. E o mediato é as 24 horas que antecedem a cirurgia. A meta do pré-operatório é para que o cliente chegue nas suas melhores condições no dia da cirurgia. Então, o que nós precisamos avaliar nesse paciente pré-operatório? Para que tudo corra bem, que a gente não tenha surpresa. A nutrição, o paciente é obeso ou não, se ele tem diabetes, se ele tem algum problema renal, se tem alguma doença cardiovascular, quais as medicações desse paciente, se alguma medicação pode interferir no ato da cirurgia, se esse paciente é usuário de álcool, problemas pulmonares, entre outros, né? Então é importante que o clínico esteja avaliando todos os quesitos para que não tenha nenhuma surpresa. Antes, pensava-se em banho para todos os pacientes cirúrgicos. Vai fazer cirurgia, tem que tomar banho. E tinha que ser com sabão que fosse bacteriostático. E hoje as pesquisas apontam que o uso desse sabão não irá prevenir infecção. Então, Eliane, quais são os pacientes que irão ter que tomar o banho com esse sabonete? E qual esse sabonete? O sabonete é a clorexidina a 2%. E os pacientes são aqueles pacientes que irão submeter a grandes cirurgias. E quais são elas? Cirurgias ortopédicas com implante, cirurgias cardiovasculares, neurocirurgias, 2 horas antes da cirurgia, ok? E sempre de preferência cirurgia com cabelo seco. Por exemplo, se a cirurgia não tiver nada a ver com cabeça, é melhor que oriente o paciente a lavar a cabeça um dia antes, ok? E se a cirurgia for na cabeça, raspe-se a cabeça do paciente. E em casos de cirurgias eletivas de urgência, a recomendação da Anvisa é que o banho aconteça com sabão neutro. Cirurgias eletivas também até 2 horas antes da cirurgia. Já as cirurgias de urgência e emergência fica a critério da equipe. Ou seja, não existe uma obrigatoriedade numa cirurgia de urgência de banho. Em caso de cirurgia no trato gastrointestinal, recomenda-se jejum, ok? E jejum de quantas horas? Alimento sólido de 8 a 10 horas. E líquidos claros, que é a água, por exemplo, até 4 horas antes da cirurgia. Por exemplo, se eu precisar de dar um antihipertensivo ao paciente, que é a única medicação que não é suspensa na cirurgia, eu posso dar com até 2 horas antes da cirurgia. Que nem eu citei, se precisa dar uma medicação, é aceitável até 2 horas antes. Há cirurgias que precisam de lavagem gastrointestinal, outras não, isso vai ficar de acordo com o critério médico e com a cirurgia. Identificação do paciente. A Organização Mundial da Saúde tem uma meta de segurança. Dentro da meta de segurança, nós temos a identificação do paciente. Por exemplo, a partir do momento que eu dou uma droga pré-anestésica para o paciente, ele corre risco de queda, ok? A meta da Organização Mundial da Saúde, que é colocar uma pulseira no braço do paciente, no braço direito, cor amarela.
e a pulseirinha branca no braço esquerdo. Se não tiver braço esquerdo, a perna esquerda. Se não tiver perna esquerda, perna direita. E assim, braço direito e tórax. Vai por essa ordem. E se o paciente tiver algum risco de alergia, eles colocam uma pulseira vermelha. E da mesma sequência. E se ele é alérgico ou não, isso vai estar no momento isso vai ser transpassado no prontuário desse paciente, no momento da admissão dele. E quanto ao preparo do paciente: jejum, a retirada do dosador, no prótese dentária e a paramentação. Quanto à tricotomia, em 2009 tinha uma resolução da Anvisa que falava que a tricotomia era para ser realizada dentro da sala de operação e que o intervalo mínimo era de 2 horas. Houve uma mudança com o caderno 4 de 2017. Ele diz assim: se houver indicação da tricotomia, ela tem que ser feita mais próximo da intervenção cirúrgica. E que a cada 3 salas cirúrgicas eu preciso de um enfermeiro assistencial, ok? E para cada sala um circulante. Prevenir hipotermia. E qual a temperatura, Eliane? Acima de 35,5, ok? E como? Com mantas, com material cirúrgico, né? Tem aqueles lençóis. Sempre prevenindo aí, dependendo do tempo da cirurgia, prevenindo aí a hipotermia. E ter o controle da pressão arterial e como programar lá o monitor para cada 5 minutos estar ferindo essa pressão, que é a PNI, né? Mas isso vai depender da clínica, da medicação, de uma noradrenalina, entre outros. O que eu tenho que fazer? Pulsionar uma PAM, para eu ter uma pressão arterial mais fidedigna. E ter bastante atenção também na colocação da placa do bisturi. Eu preciso de pensar na região onde eu tenho mais massa. Por exemplo, parte posterior da coxa, marca-passo, o bisturi pode estar aumentando, alterando aí o marca-passo. Então é interessante manter um distanciamento. Em relação ao controle metabólico pré-operatório. E também a glicose abaixo de 180. E de preferência manter após a cirurgia abaixo de 180 nas próximas 24 horas, para evitar risco de infecção, entre outros. Em relação ao antibiótico, a profilaxia. Nem todos precisarão de profilaxia. E aqueles que precisam receber, esses antibióticos terão que ser feitos até 60 minutos antes da cirurgia. Em caso de vancomicina e no caso de ciprofloxacino, administrar 1-2 horas antes da cirurgia. E, gente, lembrando, quanto à paramentação, o propé não é obrigatório mais, ok? Porque a Anvisa observou que antes, para calçar o propé, acabava contaminando a mão, esbarrando a mão no sapato. Aí propagava essa disseminação dessa contaminação. E agora o que é realmente pedido é um calçado fechado, ok? E relembrando, qual o momento do transoperatório? Começa com a recepção na sala de operação e termina com a admissão na RPA. Então, o que precisamos? Receber o paciente no centro cirúrgico, colocar a pulseira de identificação, observar prontuário, prescrição anterior do dia da cirurgia, os exames e em relação à marcação, se for pertinente. Por que se for pertinente? Exemplo, se eu tenho 4 membros e vou ser submetida a uma incisão cirúrgica em um membro, esse membro precisa estar demarcado. E a demarcação, no que eu vou operar no membro? Essa demarcação precisa de estar lá. É recomendado que se faça um círculo ou 2 círculos. Não é recomendado que se faça cruzes, que enrole a atadura, como demarcação. Por exemplo, por que fala pertinente? A cirurgia na cabeça, a gente só tem uma cabeça. Cirurgia no pâncreas, só tem um pâncreas. Agora, cirurgia renal, membros inferiores, membros superiores, aí sim precisa de ter uma localização, ok? A localização exata e a demarcação exata, para evitar erros. Confirmação em relação ao jejum e em relação ao checklist. O checklist tem que acontecer em 3 momentos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e depois, antes da saída desse paciente da sala de cirurgia. Agora, os cuidados na RPA. Estou recebendo esse paciente, quais cuidados que eu preciso ter?
A cada 15 minutos eu verifico sinais vitais de início, depois a cada 30 minutos, depois a cada hora até completar 2 horas. Ficar essa sonda, se está grampeada, se não está, avaliar curativo. Então é isso, até!